Olá, nós estamos lacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é sobre Fundação Pública, cumprindo a nossa meta de estudos diários. Hoje a gente vai ter uma aula sobre Fundação Pública. A gente já viu autarquias, hoje a gente vai falar sobre Fundação Pública, que elas têm umas semelhanças muito grandes. Muita coisa do que repetiu, ou melhor, muita coisa do que foi visto nas autarquias vai se repetir em fundações públicas, beleza? Como é que está preparada a nossa aula, dividida e organizada? Todos esses tópicos aqui estão nas nossas aulas, ou melhor, está na nossa aula de hoje. A origem de fundação, natureza jurídica, conceito segundo o decreto 267, características fundamentais das fundações, objeto, criação e extinção, regime jurídico, prerrogativas, privilégios tributários, patrimônio, pessoal, controle institucional, controle do Ministério Público, controle judicial, foro dos litígios e responsabilidade civil. Tudo isso a gente vê na aula de hoje. Vamos lá? Olha só, Fundação Pública, o que a gente tem aqui? Vamos começar conversando sobre a origem da Fundação Pública. Por que Fundação Pública? Primeiro ponto, vamos conversar sobre essa qualificação aqui, pública, né? Por que Fundação Pública? Por uma razão simples. Nós estamos falando de fundações instituídas pelo poder público, beleza? Pelo poder público. Por que o destaque? Por que a relevância de fundações públicas? Porque existem fundações privadas, criadas pelo particular. Sim, no mundo jurídico brasileiro, no universo jurídico brasileiro, a gente tem a fundação que é pública e tem a fundação que é privada. A fundação que é pública, ela é instituída pelo poder público. A fundação que é privada, ela é instituída pelo particular, né? A Fundação Xuxa Meneghel, fundação privada. A Fundação Roberto Marinho, fundação privada. Agora, uma fundação pública, nós estamos falando de fundações criadas pelo poder público, como a FUNAI, a Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, são fundações públicas, beleza? Essa expressão Fundação Pública, ela tem origem no direito privado, verdade, no direito privado. Embora a nossa matéria seja de direito público, direito administrativo, muito vinculado ao direito constitucional, a origem das fundações vem do direito privado. Atualmente, o Código Civil regula a fundação, aqui ó, nos artigos 62 e 69. Código Civil é a lei mais importante, no Brasil de direito privado, É ela que regula uma série de situações que dizem respeito à sua vida, como domicílio, residência, qualificação civil, casamento, morte, herança, alimentos, contratos, obrigações, uma série de coisas, né? E regula também a ideia das fundações, porque a fundação é uma pessoa jurídica, né? O cabeça é uma pessoa física, uma pessoa natural. A fundação é uma pessoa jurídica. A regulamentação originária no nosso sistema vem do Código Civil, tá? Vem do Código Civil. É lógico, o Código Civil não inventou a fundação, ele apenas regulamenta, ele apenas diz como deve funcionar, quais são os controles existentes sobre ela no universo privado, no universo do particular. Como no direito público nós não temos uma lei regulamentando especificamente as competências, a formação e a estrutura das fundações, é utilizado de forma subsidiária, né? É utilizado de forma de apoio, de auxílio, o Código Civil. E aí a gente usa as regras do artigo 62 a 69. Nesse regramento aqui do Código Civil, para qualquer tipo de fundação, não é só para as fundações públicas, é qualquer tipo de fundação, a gente encontra 3 elementos básicos. Toda fundação precisa ter esses 3 elementos básicos. Meu amigão, minha amigona, se você não encontrar esses 3 elementos, você não está falando de fundação. Essa é a regra do jogo. Essa é a regra desse ponto da matéria, tá? Se você não encontrar em algum exercício, em algum enunciado, em algum texto, estes 3 elementos, você não está falando de fundação, vai estar falando de outra coisa. Olha só, elementos básicos formadores que são essenciais para a constituição de uma fundação. Instituidor, fim social, ausência de fins lucrativos. Instituidor, o que é o instituidor? Aquele que cria a fundação, aquele que desembolsa o dinheiro para investir na fundação. Ele instituiu a fundação
Carlos Chagas, por exemplo, foi ele que deixou uma quantia significativa de dinheiro e patrimônio na mão de determinada fundação para que essa fundação funcione, exista, atinja seus fins sociais. Ela tem uma finalidade social. As fundações, de regra, não podem ser constituídas para fins comerciais, por exemplo, para fins empresariais, mas apenas para fins sociais. Fundação para cuidar do ambiente, fundação para cuidar de pesquisas de célula-tronco, fundação para cuidar, sei lá, de estudos científicos de qualquer área, uma fundação para promover a cultura afro-brasileira, ou promover a cultura indigenista, ou promover a cultura brasileira de forma geral, uma fundação para, sei lá, para dar assistência a pessoas portadoras de necessidades especiais. As fundações podem ser das diversas modalidades, porém, todas devem possuir fim social. Fim social é um fim que muitas vezes se confunde com um fim assistencial, ou com religioso, ou com um fim moral, né? Isso é indispensável. Não pode ter fim lucrativo, não pode ter fim empresarial, né? Ausência de fins lucrativos. Esse é um ponto muito interessante, né? Uma fundação sem fins lucrativos. Na verdade, toda fundação deve deixar de buscar o fim lucrativo. Olha só, toda fundação deve deixar de buscar o fim lucrativo. Esse é um ponto interessante da nossa matéria, pelo seguinte: quando a gente fala que é vedado a busca, que é proibida a busca do dinheiro, do lucro, né? Existe um questionamento sobre isso, que é o seguinte: olha só. Fundação, ok? Tanto faz a fundação pública como a privada, é proibido. Proibido fim lucrativo, beleza? É proibido o fim lucrativo, não pode ter fins lucrativos. Essa é uma regra geral e não tem exceção. Agora, pensa no seguinte: já ouviu falar dessa aqui, ó? FCC? Fundação Carlos Chagas? A Fundação Carlos Chagas, ela executa no Brasil inteiro, talvez uma das suas maiores fontes de recurso, vem daqui, ó. O que ela executa? Concurso público. E esse serviço dela é caro, é bem caro. Beleza, esse serviço dela é bem caro. Será que a Fundação Carlos Chagas gera lucro? Será que ela gera lucro? O que você acha, meu amigão, minha amigona do LAC Concursos? A gente está cansado de ver prova de concurso feita pela Fundação Carlos Chagas. Inclusive, na aula de hoje tem 2 questõezinhas carniças da Fundação Carlos Chagas. E aí, vocês acham que a Fundação Carlos Chagas não gera riqueza, não gera dinheiro? Claro que gera, e muita grana. Gera bastante grana. A Fundação Carlos Chagas gera muito dinheiro. Peraí, mas então ela está produzindo lucro? Olha só. Uma coisa é você ter como objetivo de trabalho a produção ou o alcance do lucro. A outra coisa é você ter como consequência do teu trabalho social o lucro. Começa daí, tá? Fundação Carlos Chagas foi instituída para realizar atividades não lucrativas. Ela não tem como meta, como objetivo, como missão de existir o fim lucrativo. Não é essa a finalidade dela. Mas, de fato, ela consegue gerar lucro, ela consegue gerar riqueza. E aí, o que eu faço com essa grana aqui? Divido entre o pessoal que trabalha na Fundação Carlos Chagas? Não. Não. É perfeitamente possível uma fundação gerar riqueza, mas o que é terminantemente proibido é a distribuição. Eu não posso distribuir o lucro. Isso é terminantemente proibido, tá? Não é possível distribuir o lucro. Ah, mas a Fundação Carlos Chagas no ano de 2014 teve um lucro de, sei lá, 5 milhões, né? Na verdade a gente não chama de lucro, a gente chama de superávit. Ou seja, o custo dela ficou abaixo daquilo que ela produz, né? Com os concursos, o serviço de concurso que ela vende, ela conseguiu faturar, sei lá, 10 milhões de reais no ano. Vamos dar um exemplo tosco.
E desses 10 milhões ela conseguiu pagar todo o custo dela com 5. E sobraram 5 milhões. Isso eu poderia chamar de lucro, mas na verdade a gente chama de superávit. Superávit, ou seja, quando a geração de riquezas supera o custo de funcionamento da instituição. E esse superávit, o que eu posso fazer? Reinvestir na própria instituição. A grana é voltada para a própria Fundação Carlos Chagas, para melhorar seus equipamentos, para treinar seu pessoal, ampliar sua estrutura de tecnologia, sua estrutura física, fazer publicidade, enfim. Volta a grana para a instituição. A grana não é distribuída para quem trabalha nela, né? O presidente da fundação vai ficar com 10% dessa grana, os diretores com 5%, o restante vai ser distribuído entre os servidores da fundação ou os funcionários da fundação. Não existe isso. Não existe isso. Então, muito cuidado, meu amigão, quando você ouvir essa expressão. Fundação, ela não visa lucro. Realmente, fundação é vedada, é proibida qualquer fundação a busca do lucro, tá? Mas ela está gerando riqueza, ela está gerando lucro. Cuidado, a gente chama isso de superávit. É possível uma fundação ter superávit? É perfeitamente possível e é ótimo que uma fundação tenha superávit porque é uma prova de que ela funciona, é uma prova de que ela deu certo, é uma prova que o patrimônio destacado para sua Constituição, hoje ele se mantém, hoje ele consegue se reformular, se implementar, crescer, melhorar e tudo mais. Mas o que eu não posso ter é a divisão desses lucros, é a distribuição desse superávit, como ocorre, por exemplo, com o Banco do Brasil, com a Petrobras, que são sociedades de economia mista, que têm finalidade lucrativa e que distribuem dividendos, distribuem lucros entre os seus associados, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? Então, a regra é a seguinte, a ausência de fins lucrativos, não visa lucro, não busca lucro, mas ela está impedida de ter lucro? Não, ela não está impedida de ter lucro, e esse lucro a gente chama de superávit. O superávit eu posso distribuir entre as pessoas que criaram a fundação ou que trabalham na fundação? Não. A grana que sobrar, a gordura, né? A gordura, como dizem, ela tem que ser torrada para a própria instituição, tem que ser revertida para a própria instituição. Beleza? Esses elementos também são usados nas fundações públicas. Isso tudo que eu falei para vocês é típico das fundações privadas, está regulado no artigo 62 e 69 do Código Civil, mas eu aplico isso também para as fundações públicas, ou seja, aquelas instituídas pelo poder público, beleza? Sussa, tranquilos? Vamos para um outro assunto, uma outra discussão agora muito interessante. Não vejo isso cair muito em prova porque é meio bagunçado esse assunto. Mas é um assunto super importante. Diz respeito ao seguinte, a personalidade jurídica. Antes de entrar nesse tema, eu vou fazer uma introdução aqui na tela, que é a seguinte. Fundação. Beleza? Fundação. Uma fundação, ela pode ser privada e ela pode ser pública. Ok? Uma fundação, ela pode ser privada e ela pode ser pública. A privada, instituída pelo particular, ok? E a pública, instituída pelo poder público. Nós estamos falando aí da União, Estados, Municípios e DF. A fundação privada, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, beleza? A fundação privada, ela é instituída pelo particular e ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Sussa, tranquilos? Beleza? E a fundação pública? Bom, a fundação pública, ela pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, loucura, né? E pode ser uma pessoa jurídica de direito
público. Olha que doido isso, né? Eu tenho uma fundação pública que pode ser pessoa jurídica de direito privado ou ela pode ser pessoa jurídica de direito público. O Estado, o poder público, pode instituir fundações públicas e essas fundações públicas do Estado podem assumir dois tipos de personalidade, ou a personalidade jurídica de direito privado ou a personalidade jurídica de direito público. Eu não terei uma fundação que será ao mesmo tempo pública e privada. Não é isso que o cabeça está te falando agora. Eu posso ter uma fundação que será pessoa jurídica de direito privado ou será pessoa jurídica de direito público. Isso aqui vai ser definido no momento da criação dessa fundação. Quando eu for autorizar por lei específica a criação de uma fundação, eu já vou saber se ela vai ser de direito privado ou se ela vai ser de direito público. Para as fundações privadas, não tem essa opção. Será sempre pessoa jurídica de direito privado. Pô, cabeça, mas e aí, na hora da prova, o que eu vou marcar? Depende do que aparecer na tua prova. Depende, né? As bancas de concurso, elas não gostam muito de discutir esse tema, esse assunto. Por quê? Porque é um tiroteio, é bala para todo lado, né? Tem doutrinador que fala uma coisa, outro doutrinador fala outra, o Supremo fala um assunto. Então, eu preciso te esclarecer primeiro esse ponto. As fundações públicas, elas podem ter basicamente dois tipos de personalidade jurídica. Ou ela vai ser de direito privado, ou ela vai ser de direito público. As fundações privadas sempre de direito privado. Beleza? Sussa, tranquilos? Agora vamos voltar para a nossa tela, que aí a gente vai conversar com mais detalhes e técnicas sobre essa discussão, tá? E a gente vai perceber porque as bancas de concurso não gostam muito de investir nesse tema. Isso não quer dizer que o assunto é irrelevante, isso não quer dizer que o assunto não cairá na sua prova, isso não quer dizer que eu posso passar batida essa tela ou essa parte da aula que vai durar alguns minutos e ver o assunto seguinte. Não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que eu tenho que saber muito bem esse assunto, porque caso caia, só você do lá que vai acertar. Então vamos jogar uma praga na concorrência, né? Vamos lá. Duas correntes sobre esse assunto. É pessoa jurídica de direito público ou é pessoa jurídica de direito privado? A primeira corrente doutrinária, o que é corrente doutrinária? É o primeiro grupo de doutrinadores. Quem que é o doutrinador? O cara que ensina, que estuda, que escreve livros sobre direito administrativo, né? O primeiro grupo de doutrinadores, essa doutrina majoritária, diz o seguinte, que são pessoas jurídicas de direito público, que a gente conhece como fundação autárquica ou autarquia fundacional, ou são pessoas jurídicas de direito privado. Esse posicionamento em que há possibilidade de dois tipos de pessoas jurídicas, ele é adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só que bacana isso. Aqui eu tenho um primeiro grupo de doutrinadores, de professores, de estudiosos, de cientistas do direito administrativo. E esse grupo que é o maior grupo, é a doutrina majoritária. Eles entendem que uma fundação pública pode ser tanto de direito privado como de direito público. E essa posição de que admite as duas personalidades jurídicas é a mesma posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A posição do STF de que é possível uma fundação pública ou ser pessoa jurídica de direito privado ou ser pessoa jurídica de direito público. Beleza? Sussa, tranquilos? Agora é o seguinte, existe uma outra corrente, um outro grupo de estudiosos, de professores, dentre eles se destaca aí o professor Eli Lopes Meireles, né? Apesar de ele não estar mais vivo, mas a sua obra influencia muita gente, inclusive esse cabeça aqui, para preparar a aula, né? E o professor Eli Lopes Meireles e o grupo de estudiosos que com ele fala a mesma coisa, diz o seguinte, que uma fundação pública só é possível se ela for pessoa jurídica de direito privado. Por que isso? Porque ela tem origem no Código Civil. O regramento dela todo está previsto no Código Civil. Ela é uma instituição de direito privado. Ele tem diversos argumentos muito bacanas para sustentar isso, tá?
Vale a pena a gente se delongar, se aprofundar no tema? Não, não vale. Não vale por uma razão simples. A tua prova vai ser uma prova de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso. Então você não vai ter espaço para dissertar sobre o assunto, muito menos expor ali o teu ponto de vista, teu conhecimento acumulado de diversas doutrinas que você estudou. Não, você não vai ter esse tempo. Você vai marcar um X. É uma prova muito prática, é uma prova funcional, é uma prova que você sabe ou não sabe. E aí, o questionamento geralmente ele não se aprofunda. Por que não se aprofunda? Por uma razão simples. Quanto mais se aprofundar, maior a possibilidade de você ter uma questão sem resposta ou uma questão com resposta contraditória. Isso pode gerar nulidade de questão, recursos para a banca examinadora e tal. Então, uma banca examinadora consciente, séria e organizada, ela vai, no máximo, te perguntar se é possível se ter as duas personalidades para fundações de direito público, ou melhor, para fundações públicas. Beleza? Sussa! O Supremo Tribunal Federal, o bacana das jurisprudências do STF é isso, né? O Supremo Tribunal Federal ele indicou alguns elementos, alguns fatores que justificam a existência de uma fundação pública, ser pessoa jurídica de direito privado ou ser pessoa jurídica de direito público. Algumas características que são fundamentais para essas fundações públicas. Olha só o que tem aqui, tá? Desempenho de serviço estatal. Bom, uma fundação pública, apesar de ela ter fins sociais, nem todos os serviços que ela vai fazer... Desculpe, uma fundação, qualquer que seja, apesar de ela ter finalidade social, nem todo serviço que ela vai fazer é estatal. Não, nem todo serviço que ela vai fazer é estatal. Tá? Pode ser um serviço religioso, por exemplo, ou um serviço moral, um serviço assistencial que nem sempre é responsabilidade do Estado. Mas as fundações públicas desempenham atividade estatal. Esse é o primeiro elemento, identificador. Segundo, o regime delas é administrativo. Terceiro, a finalidade e origem dos recursos vem do mesmo lugar, do poder público. Estes três elementos aqui é que justificam a existência de uma fundação pública. E essa fundação pública poderá realizar essas atividades como pessoa jurídica de direito público ou como pessoa jurídica de direito privado. E ele se utiliza disso aqui para separar uma da outra. Se você tem uma fundação que os recursos vieram do poder público, uma fundação que executa atividade estatal, uma fundação que está sujeita ao regime administrativo daquele que a criou, eu tenho uma fundação pública, pessoa jurídica de direito público. Ah, mas eu tenho uma fundação pública de direito privado, então ela não vai realizar serviço estatal, provavelmente não vai estar sujeita ao regime jurídico único e possivelmente os seus recursos não são todos de origem pública ou nada de origem pública. Porque é perfeitamente possível você ter um particular doando para o Estado criar uma fundação estadual, sem problema nenhum, isso é possível. Então o STF diz o seguinte: identificados esses três elementos aqui, eu estou diante de uma fundação pública que é pessoa jurídica de direito público. Então, se isso existe, essa segunda corrente caiu por terra, porque ela só prevê pessoa jurídica de direito privado como fundação. Entendeu? Entendeu a lógica desses três elementos aqui? Olha só. O que é a doutrina minoritária? O que é o grupo de estudiosos minoritário diz? Que uma fundação pública só pode ser pessoa jurídica de direito privado. Beleza? É essa corrente aqui, ó. A minoritária. Ela diz que só pode ser pessoa jurídica de direito privado. Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Esse é um ponto. Aí o Supremo vem e diz o seguinte: nem toda fundação pública será obrigatoriamente pessoa jurídica de direito privado. Nem toda fundação pública será obrigatoriamente pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Porque existem fundações públicas que desempenham atividade estatal. Existem fundações públicas sujeitas ao regime jurídico único de servidores públicos. Existem fundações públicas cujos recursos têm origem no erário, ou seja, no cofre público. Se existem fundações públicas com esses fatores, elas não podem ser pessoas jurídicas de direito privado. Elas necessariamente serão pessoas jurídicas de direito público. Bom, se elas necessariamente serão pessoas jurídicas de direito público, é sinal que existem
dois tipos de fundações públicas, as privadas e as públicas. As pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público. Beleza? Sussa, tranquilos, meu amigão, minha amigona. Isso aqui pode cair na sua prova? Difícil, mas se cair, essa é a questão difícil da prova. Tá? Se cair um posicionamento do Supremo, aí é um abraço pro gaiteiro. Pouquíssimas pessoas estudam isso. Ainda mais com esse grau de filtro, né, de que a gente traz para você. Então, fica esperto, fica ligado. O assunto é simples, basta uma mera organização aí de ideias e você vai saber que as fundações públicas, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público e podem ser pessoas jurídicas de direito privado. Bora? Mais uma? Olha lá. Conceito do Decreto-Lei 200 de 67. A gente já falou bastante desse decreto, falamos muito sobre ele na aula de autarquias. Quando a gente falou sobre administração direta e indireta, eu falei do Decreto 267. E ele tem, na administração pública brasileira, uma função extremamente importante, que é só organizar a administração pública brasileira em direta e indireta, em descentralização e desconcentração, ou centralização e concentração, que a gente já viu os conceitos nas aulas passadas, tá? São conceitos importantes, inclusive. Esse decreto 267, ele traz o conceito legal de autarquia, de fundação, tá? Lá no artigo 5º, inciso 4 dele. Quando a gente fala de fundação pública, o decreto diz o seguinte: fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, olha que louco, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Muito louco. A lei fala o seguinte: fundação pública é pessoa jurídica de direito privado. Bacana, né? Então agora a gente tem 3 posições para saber. Sim, 3 posições. E vale a pena desenhar. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Fundação. Pessoa jurídica. Posição 1. Só direito privado. Só pessoa jurídica de direito privado. Onde é que está isso? Decreto 200 de 67 e doutrina minoritária, beleza? Posição 2, pessoa jurídica de direito público e privado, pessoa jurídica de direito público e privado. Onde é que está isso? Doutrina majoritária, ou seja, o maior grupo de estudiosos. E um terceiro posicionamento é pessoa jurídica de direito público e também privado. E quem é que diz isso? Supremo Tribunal Federal. 3 posicionamentos que você tem que saber, meu amigão, minha amigona do LAC. Olha só, decreto 267 mais a doutrina minoritária. A doutrina majoritária que diz o contrário, que ela pode ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. E o Supremo Tribunal Federal que diz que pode ser pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Muito cuidado. Ô, cabeça, que coisa, cabeça. E agora, cabeça, eu vou marcar o que na prova? Você vai ter que estar ligado. Vai ter que estar muito ligado, meu amigão. Porque na tua prova, o examinador ele pode falar o seguinte: segundo o decreto 200 de 67, as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Perfeito, certíssimo. Segundo o decreto 200 de 67, é isso mesmo. Acabamos de ler aqui na tela. São pessoas jurídicas de direito privado. Na tua prova pode cair o seguinte:
Segundo a corrente minoritária da doutrina de direito administrativo, fundações públicas são apenas pessoas jurídicas de direito privado. Perfeito, tá lindo, tá certo também. Agora, pode cair na tua prova o seguinte: fundação pública é pessoa jurídica de direito público e privado. E aí, o que você faz? Dureza, né? Nessa hora, adote o ponto 2 e o ponto 3. A posição majoritária da doutrina e a posição do Supremo Tribunal Federal. Pô, mas essas duas posições contrariam a lei, que é o decreto 267. Sim, contrariam. Mas existe uma razão lógica extremamente relevante apresentada pelo Supremo Tribunal Federal. A lei, quando foi criada, não tinha sido tão feliz nesse ponto, né? Na verdade, os legisladores não entendem o direito. Eles entendem de produzir leis, de votar, de discutir interesses políticos naquele momento. Mas a ciência jurídica não é um assunto muito atrativo para os legisladores. Aliás, o direito é uma coisa muito chata, né? Só gente chata, feito cabeça, para gostar de direito, estudar e dar aula ainda disso, né? Então, o que rola? Hoje é um consenso, como se fosse uma regra geral, o ponto 2 e o ponto 3, tá? Eu posso até entender que isso aqui é uma regra geral, tá? E a exceção ficaria por conta do decreto. Isso é quase que uma inversão de valores, né? É uma inversão, mas isso aqui é tratado hoje como exceção. E a regra seria entender que ela pode ser pessoa jurídica de direito público ou privado. Tem solução exata para isso, como matemática? Não. Você pode se agarrar ao decreto 200, questionar qualquer banca de concurso e falar que está na lei. Se está na lei, o Brasil é um país legalista, tem que observar a legalidade, ponto final, acabou. Você pode discutir isso numa banca com o examinador em recurso, né? E ele simplesmente pode ignorar isso e dizer, olha, nesse ponto o decreto é inconstitucional, ele não segue orientação do Supremo Tribunal Federal. No direito, é um problema sério, porque muita gente vai ficar divagando sobre o assunto. Então, meu amigão, coloca isso no seu caderno de estudo e ponto final. Saiba as 3 posições. E no dia da prova, caso te pergunte, tome cuidado com o seguinte enunciado. Segundo o decreto, ou segundo a doutrina minoritária. Acabou. Questão fechada. Você vai acertar e vai se distanciar da tua concorrência. Porque esse é um assunto que gera muita dúvida, gera muita discussão e muitas vezes discussões inúteis, né? Que só fazem você perder seu valioso tempo. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, você já sabe, no decreto 200 é pessoa jurídica de direito privado. Isso é acompanhado pela doutrina minoritária. Mas a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal falam que ela pode ser pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Vamos lá, vamos em frente. Agora é um assunto que não tem tanta discussão, né? São características das fundações, características fundamentais das fundações. Ela tem que reunir esses elementos, esses fatores aqui para ser chamada de uma fundação, né? Seja ela pública ou privada. Mas vamos lá. Finalidade: formação de um patrimônio destinado à execução de atividades pias, sociais e beneficentes. Como que é isso? Formação de um patrimônio destinado. Olha só. Vamos pegar um cara bem pobrezinho aí. Bill Gates. É um coitado, né? É um sem terra, um miserável, não tem dinheiro. Ele separa lá um trocadinho da fortuna dele. $1 bilhão. $1 bilhão. Beleza? Ele separa esse trocado, que para ele é um trocado. Ele tem mais 150 desses. Ele separa $1 bilhão. Isso aqui está saindo do patrimônio pessoal do Bill Gates para formar, sei lá, uma fundação de combate ao Ebola. Beleza? Essa fundação nada mais é do que esse patrimônio.
Esse 1 bilhão vai ser utilizado pela Fundação de Combate ao Ebola. Ele deu essa grana para essa pessoa jurídica que foi criada com esse 1 bilhão de dólares para fazer aí pesquisas, medidas sanitárias de combate ao Ebola e por aí vai. Ele doou essa grana. Agora, isso não é mais do Bill Gates, isso é da fundação. Então, quando a gente fala formação de um patrimônio, a fundação nada mais é do que a formação de um patrimônio. Mas por que eu vou formar um patrimônio de 1 bilhão de dólares? Para realizar alguma atividade, qualquer que seja, desde que não tenha fins lucrativos e tenha finalidade social, como o combate ao Ebola. Isso é formar um patrimônio. Ela passa a existir a partir da existência do patrimônio. Ela não tem patrimônio, então eu não tenho fundação. Fundação é baseada em grana. Em grana. Não adianta ter boa ideia. Você tem que ter muito dinheiro para manter uma fundação. E elas são extremamente importantes na vida de todo e qualquer cidadão. Só lembrar da Fundação Carlos Chagas e das provas que ela manda no seu concurso. É lógico, eles fazem muito mais que isso, né? A Fundação Carlos Chagas é destinada à pesquisa de uma série de coisas. E também tem uma fonte de produção de riqueza, que é o concurso público. Beleza? Então, olha só. A finalidade dela é sempre a execução de atividades pias, sociais, né? Ou beneficentes. Execução de atividades. Isso quer dizer que esse patrimônio, ele obrigatoriamente será utilizado para financiar essas atividades. Eu não posso pegar esse 1 bilhão de dólares que o Bill Gates doou lá para a Fundação de Combate ao Ebola e, por exemplo, comprar uma Ferrari para eu ir passear. Não rola. Por quê? Porque a Ferrari não tem finalidade social. Não, de forma alguma. Mas eu posso pegar essa grana e, por exemplo, comprar helicóptero. Porque o helicóptero vai ser necessário para certos deslocamentos em áreas de difícil acesso, levando medicação, ou levando equipamentos médicos, ou levando, alimento, enfim. E isso sim está vinculado à finalidade da fundação. Tá? Modalidades. Segundo o Código Civil, que é direito privado, e segundo o artigo 62 do Código Civil, parágrafo único, uma fundação ela pode ser religiosa, pode ser moral, cultural ou assistencial. Essa é uma lista que eu digo que é um rol aberto, né? Exemplificativa. Eu posso ter na finalidade social muita coisa. Ela pode ser uma fundação ambiental, por exemplo, uma fundação indigenista, uma fundação cultural, já está aqui cultural, né? Enfim, de diversos outros assuntos, mas vinculados à questão social. Imprescindível, objetivos sociais. Eu não vou montar fundação para ter objetivos de fraudes em licitação, né? Porque tem político aí nesse país que andou fundando fundação recentemente e a fundação é cheia de dinheiro. Não faz nada no social. Nada. Quando muito paga aí uma bolsa protesto para meia dúzia, né? É complicado esse Brasil. O Brasil não é um país sério, né? A gente estuda pra caramba para ter um emprego decente, para passar num concurso público que exige fundos e mundos de conhecimento sobre administração pública e na prática a gente percebe que o Brasil não é um país sério. A gente precisa mudar firmemente, né? Senão nossos filhos não terão futuro nesse país, não. Isso aqui vai virar uma terra sem lei, né? Então, olha só, é imprescindível objetivos sociais. Posso criar uma fundação? Tenho grana? Tenho, mas é para buscar fins sociais, não para fazer maracutaia em licitação, não para receber doação aí de desvio de dinheiro público, ou para buscar lucro, dinheiro, entrar no mercado com vantagens, porque as fundações têm prerrogativas que beneficiam a sua existência. E aí eu resolvo disputar mercado com uma empresa. Não vai dar certo, não vai rolar, né? E é vedado. O que é vedado? Objetivos lucrativos. É aquela conversa que a gente teve agora há pouco. Não vou procurar fins lucrativos, mas tem uma exceção. Na verdade é um alerta. Não posso dizer até que é uma exceção, mas é uma exceção, né? É a existência do superávit, que ocorre quando o custo de manutenção de uma fundação ele fica abaixo do valor que ela está levantando, da riqueza que ela está produzindo. Ela pode produzir riqueza? Claro que pode, né? Claro que pode. Pensa aí, a fundação do Bill Gates cria uma vacina
eficientíssima e que elimina o ebola em 24 horas. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Então tá, essa fundação tem um custo, ela tem um custo para produzir essa vacina em larga escala. Então ela vai comercializar essa vacina. Ela pode, sem problema nenhum. Se fosse cair na mão de uma indústria farmacêutica, a vacina custaria R$100 a dose, digamos assim. Na mão deles vai custar R$5 a dose. Que é o custo dela. Ah, mas o custo da vacina custa quanto? Custa 4 para produzir, ela tem R$1 que ela vai poder reinvestir em novas pesquisas. Perfeitamente possível, mas ela não vai devolver a grana para o Bill Gates, não. De forma alguma, de forma alguma. Nem vai dividir o dinheiro entre aqueles que trabalham na fundação. É o que a gente chama de superávit. É quando ela tem alguma produção de riqueza e essa produção de riqueza supera em valores o custo fica baixo, fica inferior, né? Então está sobrando grana. Superávit é o sonho de consumo de todo administrador nesse país, né? Objeto de uma fundação. O que eu posso falar que é objeto de uma fundação pública, né? Olha só que bacana isso. Vamos tomar uma água antes que o cabeça comece a espumar aqui, né? E a garganta do cabeça agradece. Olha só. Objeto de uma fundação. Caráter social, uma fundação pública, né? Caráter social, serviços públicos, né? Sempre de caráter social e atividades caracterizadas como serviços públicos. Eu estou falando, então, de atividades estatais. As fundações públicas, elas têm, via de regra, a execução de atividades estatais. Eu vou trabalhar com fundação pública, provavelmente em algum serviço que a União, ou o Estado, ou o município, ou o DF não estão dando conta de fazer. Então eles vão repassar esse assunto para uma fundação. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A União não dava conta de dar assistência para os indígenas, nem de promover a cultura indígena, nem de protegê-los, muito menos de demarcar o território deles. E aí o que fez? Criou a FUNAI, que também não dá conta, né? Também não está dando conta. A FUNAI tem uma série de problemas, desde orçamentários até estruturais administrativos. E ela também não dá conta. Orçamento baixo, pequeno, os caras fazem milagre lá. Mas enfim, criaram uma fundação para executar um serviço estatal. Qual era o serviço estatal? Assistência indígena. Saúde indígena, demarcação de terras, promoção do bem-estar dos povos indígenas no Brasil. É uma fundação que só vai cuidar disso, E essa é uma fundação autárquica, né? Porque ela foi criada por lei. Quando eu tenho fundações criadas por lei, eu tenho aí fundações autárquicas. Muita gente chama a FUNAI de autarquia. Não se assuste se de repente numa prova da própria FUNAI, de concurso para a FUNAI, você se depare lá, autarquia indigenista. Tudo bem, ela pode ser chamada de autarquia, mas ela é uma fundação, o nome dela é fundação. Sim, Fundação Nacional do Índio. Mas ela foi criada por lei e isso deu a ela características de autarquia. Então ela é chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Beleza? Estado não pode instituir fundações públicas para intervir no domínio econômico. Um dos objetos é, portanto, não criar fundações que venham a interferir na exploração da atividade econômica. Eu vou criar a Fundação do Petróleo Brasileiro. Posso? Para concorrer com a Petrobras. Do jeito que tá, vai levar de bandeja o petróleo, né? E a atividade, porque a Petrobras está um caco. Então para e pensa, eu vou criar uma fundação que tem imunidade tributária, que tem prerrogativas processuais, que pode atuar no mercado com uma vantagem tributária que as sociedades de economia mista não têm ou que as empresas privadas não têm. Não posso fazer isso. Isso nunca será objeto de fundação, porque aí ela não é fundação, ela vai ser outra coisa, tá? Então, dentro do objeto é vedado criar uma fundação para interferir na atividade econômica. Eu não posso fazer isso, tá? Atividades fundacionais. É aquilo que está previsto no Código Civil. Assistência social, assistência médica e hospitalar, educação, ensino, pesquisa, atividades culturais e por aí vai. Isso aqui são só exemplos de objetos de fundações, tá? Agora vamos falar um pouquinho da criação, da organização e da extinção das fundações. E isto aqui cai muito em prova, meu amigão. Fica ligado, fica esperto, porque esse ponto da matéria cai bastante em prova, tá? Principalmente sobre a criação de uma fundação. Como é que eu crio uma fundação? Olha só, exigência de autorização para a criação e para extinção por lei específica, ou seja, é indispensável uma lei específica
autorizando a criação. É indispensável uma lei específica autorizando a criação. Eu não tenho, a regra é uma lei específica autorizando a criação. A exceção, uma lei específica criando a fundação. São coisas diferentes. Eu comentei isso com você na aula sobre autarquias. Sim, na aula sobre autarquias. A gente tem uma situação constitucional que é a seguinte. Uma coisa é certa. Fundação exige lei específica, ok? Exige lei específica, uma lei feita só para ela. Porém, essa lei pode falar duas coisas. Autorizo a criação. Isso, por sinal, é a regra da Constituição Federal de 1988. Autorizar a criação. Ou eu posso ter uma lei específica criadora. Ela não vai autorizar a criação, ela já é criadora. Qual é a grande diferença? No caso de autorização da criação, adquire personalidade jurídica com registro do estatuto. Ou seja, autoriza a criação. Só quando, pode acontecer 10 anos depois, for registrado o estatuto dessa fundação num cartório de registro de pessoas jurídicas, aí ela passa a existir. Tá vendo? Criadora. Adquire personalidade jurídica com a lei. Isso quer dizer que eu não preciso registrar documento nenhum em cartório, a lei já criou. Aqui a organização, nessa que foi autorizada, a organização vai ficar por conta do estatuto. E o estatuto é que vai dizer se vai ter diretoria, presidência, conselho, enfim, vai dar lá todos os detalhes seguindo o Código Civil. Aqui não, a lei criadora já dá todo o recado. Cria a fundação para combate ao ebola, ela vai ter presidência, 5 diretorias, 4 superintendências, vai atuar na área de pesquisa, na área de hospitalar e na área de tratamento. Pronto, está definido já a própria lei. Criada a lei, votada, promulgada, sancionada, enfim, publicada pela Presidência da República, está criada a fundação. Aqui não. Aqui mesmo que a gente tenha uma lei autorizando a criação, não quer dizer que ela já existe. Para ele existir, eu vou precisar de um estatuto, e esse estatuto será registrado no cartório. Depois desse registro em cartório, é que ela passa a ter personalidade jurídica. Quando for criada por lei, será pessoa jurídica de direito público. Aqui eu tenho a figura da fundação autárquica. Porque a gente viu que a autarquia, segundo o texto da Constituição Federal de 1988, é a única pessoa jurídica criada por lei. Mas era uma loucura no legislador que muitas vezes cria a fundação por lei. Bom, se ele criou a fundação por lei, eu assemelho, eu equiparo, eu aproximo da autarquia. Por isso, fundação autárquica ou autarquia fundacional. Beleza, meu amigão? Sussa, minha amigona. Tá vendo por que eu tive que fazer toda aquela explicação sobre pessoa jurídica, direito público e privado? Porque em diversos pontos da aula e dessa matéria, a gente volta ao mesmo assunto. E isso aqui é muito explorado em prova, tá? Isso é criação. Primeiro ponto. Exige lei específica. Lei ordinária. Exige lei específica, beleza? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Essa lei específica pode autorizar ou pode
criar. Essa lei específica pode autorizar ou pode criar. Se autorizar, eu vou precisar registrar o estatuto lá no cartório de registro de pessoas jurídicas. Se a lei criar, pronto, já existe, já está valendo, ela já nasceu, ela já pode funcionar, pode contratar pessoal, pode administrar patrimônio, pode iniciar as pesquisas, enfim, ela já existe. Beleza? Sussa. Personalidade jurídica adquirida com inscrição. A personalidade jurídica é adquirida com a inscrição de escritura pública, ou seja, o estatuto de constituição no registro civil de pessoas jurídicas. Isso aqui é para autorização, tá? Escreve aí. Autorização por lei. Beleza? E a organização ocorre por estatuto ou por lei complementar. Isso aqui é importante, tá? E o cabeça esqueceu de colocar. Então vamos arrumar agora, né? Olha lá, ó. Sussa tranquilos. Agora seu material já está arrumado e pronto para o seu estudo, né? Vou até tirar esse lei complementar daí. Pronto. Beleza? Sussa tranquilos? Então, meu amigão, minha amigona, uma coisa indispensável, lei específica. Que lei é essa? Lei ordinária. Tanto para criar como para extinguir, tá? O caminho de ida e o caminho de volta. Se eu autorizei a criação por lei, eu vou autorizar a extinção por lei. Se eu criei por lei, eu vou extinguir pela própria lei. Tudo bem? O caminho de ida é o caminho de volta. A maneira utilizada para criar tem que ser a mesma maneira utilizada para extinguir. E a organização? Pelo próprio estatuto da fundação ou por lei complementar. Bora? Regime jurídico. Vamos falar um pouquinho do regime jurídico das fundações. E aí a gente tem que ficar atento para o seguinte. Se ela for uma fundação autárquica, o regime jurídico é um. Se ela for uma fundação privada, ou melhor, uma fundação pública de direito privado, o regime é outro. Tá? Fica esperto. Olha só. Fundações autárquicas sujeitam-se ao regime jurídico de direito público. Fundações autárquicas sujeitam-se ao regime jurídico de direito público. Por quê? Porque elas são verdadeiras autarquias, né? Elas são verdadeiras autarquias. Então, todo regramento típico de autarquias vai valer por uma fundação autárquica. Porém, de outro lado, se for uma fundação pública de direito privado, não estão sujeitos aos mesmos regimes das autarquias. Se ela for uma fundação pública de direito privado, ela vai estar mais próxima das regras de direito privado, CLT, Código Civil, e não das regras de direito público, Constituição, licitação, regime jurídico único de servidores e por aí vai. Tá vendo como a importância de saber que existem duas modalidades, duas possibilidades de pessoas jurídicas para fundações públicas é extremamente importante? O assunto parecia um pouco balela, né? Viagem na maionese, mas não é. Isso aqui habitualmente cai em prova. Esse questionamento sobre o regime jurídico da fundação vai depender do seguinte. Eu escolho o regime jurídico desde que eu saiba quem é a fundação que eu estou trabalhando. Se a fundação é uma fundação pública de direito privado, o regime não é o mesmo das autarquias. Portanto, não é o regime jurídico de direito público. Agora, se eu tenho uma fundação pública, pessoa jurídica de direito público, aí eu tenho o mesmíssimo regime das autarquias. Vou me vincular ao regime jurídico único de direito público. Concurso público, são estatutários os servidores, o patrimônio é público, licitação é obrigatória. Enfim, vai seguir toda a regra das autarquias, inclusive os benefícios que uma autarquia possui, tá? Prerrogativas. Essas prerrogativas que a gente vai trabalhar aqui, somente para as autarquias públicas, só para as autarquias públicas, pessoas jurídicas de direito público. As autarquias, que são pessoas jurídicas de direito privado, não terão essas prerrogativas. Olha só a importância de saber que existem dois tipos de pessoas jurídicas. Vamos lá. Essas prerrogativas aqui são as mesmas das autarquias. Eu vou estender, portanto, para as fundações públicas de direito público o regime das autarquias. Fundações públicas de direito público,
regime e benefício das autarquias. Fundações públicas de direito privado não tem regime e também não tem benefício das autarquias. Beleza? Sussa? Então vamos lá. Tem imunidade tributária? A autarquia tem imunidade tributária. E a fundação? A fundação pública de direito público tem imunidade tributária. Tem penhorabilidade dos seus bens e suas rendas? A autarquia tem. E a fundação pública? Só se for de direito público. Proteção quinquenal de dívidas ou direitos em relação a ela, né? Ou seja, prescreve em 5 anos qualquer dívida ou direito que você possa cobrar de uma autarquia. E a fundação pública? Só se ela for de direito público. Créditos sujeitos à execução fiscal. Digamos que a fundação tenha aí, sei lá, o direito de fiscalização ambiental, por exemplo, fundação de meio ambiente. Ela vai poder executar as multas dela como créditos fiscais se ela for pessoa jurídica de direito público? Sim. Processos judiciais têm prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. Só se ela for uma fundação de direito público, tal como a autarquia. Duplo grau de jurisdição em caso de sentença condenatória. Somente se ela for fundação pública de direito público. Defesa na execução acontece por embargos do devedor. Só se ela for fundação pública de direito público. São os mesmos benefícios, as mesmas prerrogativas das autarquias. E esses benefícios e prerrogativas típicos das autarquias eu levo, eu estendo, eu alcanço às fundações públicas de direito público. E as fundações públicas de direito privado? Não tem esses benefícios, não tem. Patrimônio, olha que bacana. O patrimônio das fundações públicas vai depender, ele será público ou privado, né? Vai depender de qual é a fundação que a gente está falando. Olha só. Se ela for uma fundação pública de direito público, o patrimônio dela é público, porque o Código Civil, no seu artigo 98, diz o seguinte: são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Fundação pública de direito público é uma pessoa jurídica de direito público interno. Portanto, o seu patrimônio vai ser patrimônio público. Mas e se ela for uma pessoa jurídica de direito privado, uma fundação pública de direito privado? Aí o patrimônio dela é privado. O patrimônio é privado, os bens são privados. Importante, né? E isso também cai em prova. Vamos lá, pessoal, eu vou trabalhar com a mesma ideia. Fundação pública de direito público, fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Vai seguir a mesma regra. Se for fundação pública de direito público, regime jurídico único, é o pessoal estatutário, vai seguir possivelmente as regras do instituidor, União, Estado, DF ou município. Se ela for uma fundação pública de direito privado, CLT. Então, a regra para tratar do pessoal, o regime de trabalho das pessoas que trabalham numa fundação vai depender nitidamente da pessoa jurídica, se ela é pública ou é privada. Sujeitam-se ao regime jurídico único, artigo 39 da Constituição, ser fundação pública de direito público. Segue o regime adotado pelo ente político a que estão ligados. De regra, o regime jurídico é de direito público. Assim, concurso público, vedada acumulação de cargos públicos, sujeição ao teto, estabilidade, carreira regulada por lei. Isso aqui é idêntico das autarquias, tá? Agora, sujeitam-se ao regime jurídico da CLT, se é a fundação pública de direito privado. Tá vendo? Extremamente importante eu saber que existem dois tipos de fundação. Se ela for uma fundação pública de direito privado, o regime jurídico dela é seletista. O pessoal é empregado público, não é servidor público, né? E aplicam-se aos empregados das fundações as restrições constitucionais, como, por exemplo, vedação de acumulação de cargos e empregos, contratação por concurso público de provas ou de provas e títulos, teto remuneratório, tudo isso é aplicado. Porque mesmo sendo seletista, mesmo sendo regime jurídico seletista, eu tenho concurso público. Tá? Mesmo sendo regime jurídico seletista, eu tenho a vedação de acumulação de empregos públicos. Beleza? Isso é típico
das empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos falar um pouquinho de controle agora das fundações. O que a gente tem de controle? Olha só. Pode ser judicial ou administrativo. A forma de controle de uma fundação pode ser judicial ou administrativo. Administrativo decorre da autotutela e do controle interno, tal como é com as autarquias. Judicial decorre da intervenção do judiciário. Nesse controle aqui estão sujeitos ao controle judiciário os atos de direito privado e os atos de direito público praticados pela fundação. Uma fundação, ela pratica atos administrativos que podem ser revisados pela própria fundação, controle administrativo, e pelo judiciário se esses atos administrativos forem ilegais. Mas uma fundação também pratica atos privados, como, sei lá, o contrato de aluguel aí de um imóvel que ela ocupa. Aí, isso pode ser revisto absolutamente de forma tranquila pelo judiciário. Olha só, os atos administrativos discricionários não estão sujeitos ao controle do judiciário. Eu acabei de falar para você que o judiciário pode analisar atos administrativos de uma fundação. Pode sim, desde que sejam os atos vinculados, porque eu falei que ele pode analisar a legalidade. Agora, os atos administrativos discricionários, eu não posso mexer. Por que eu não posso mexer? Porque a discricionariedade, porque o ato discricionário me traz a ideia de discricionariedade, que nada mais é do que oportunidade e conveniência, ou seja, mérito administrativo. E o judiciário não se mete no mérito da administração pública. Outros tipos de controle: controle político, controle administrativo e controle financeiro. Aqui eu repito o controle administrativo para dar uma outra visão para vocês. Olha só, controle político decorre da relação de confiança entre os órgãos de controle e os dirigentes da entidade controlada. Isso aqui funciona da seguinte maneira: eu tenho controle político quando eu, governador, nomeio o presidente de uma fundação estadual. Isso é um controle político, porque eu estou depositando confiança em determinado dirigente de fundação para que ele faça o trabalho bem feito e nomeie outras pessoas para que façam seus respectivos trabalhos de forma muito eficiente. Isso é controle político. Se o presidente da fundação não está correspondendo às expectativas ou está desviando a fundação do seu rumo, eu retiro ele de lá, porque o controle é político. E o administrativo? A administração direta fiscaliza a fundação e suas atividades. Pode o governador ficar fiscalizando a atuação das administrações, das fundações, melhor dizendo, vinculadas ao Estado? Sim, da mesma forma que a presidente pode fiscalizar a atividade da FUNAI, da mesma forma que o prefeito da sua cidade fiscaliza aí uma fundação pública qualquer vinculada à prefeitura. Controle financeiro, prestação de contas ao Tribunal de Contas. Quando a gente fala em controle financeiro, eu estou falando em prestação de contas. Tudo isso aqui é vinculado ao controle interno e ao controle externo da administração pública. Não bastasse esse monte de controle, ainda tem o controle do Ministério Público. Só que o controle do Ministério Público é um controle finalístico. É um controle para saber se a fundação cumpre a sua finalidade. Mas esse controle efetuado pelo Ministério Público é para toda a fundação, qualquer tipo de fundação pública ou fundação privada? Cuidado. Cuidado, porque não é em qualquer fundação que o Ministério Público pode atuar no seu controle finalístico. Olha só, o artigo 66 do Código Civil diz o seguinte: velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde elas estão situadas. O Ministério Público vai cuidar das fundações, vai ficar de olho nas fundações privadas. O Ministério Público vai ficar de olho nas fundações privadas situadas nos estados onde está esse Ministério Público. Então, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem uma responsabilidade enorme de fiscalizar as fundações privadas existentes no Estado de Mato Grosso. Tudo bem? O controle ministerial existe para a fiscalização do cumprimento dos objetivos da fundação. Essas fundações privadas que o Ministério Público fiscaliza, quando da sua criação, o Ministério Público tem que
tomar conhecimento de todo o estatuto dela e saber se está tudo em ordem. E dizer, ó, beleza, pode seguir em frente e criar. Criada a fundação de acordo com aquele estatuto fiscalizado pelo Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual passa a observar, a examinar e a cuidar de atingir aqueles objetivos, de atingir a meta para a qual a fundação foi criada. Se a fundação se desvia da sua finalidade, o Ministério Público vai atuar. Pode afastar os dirigentes, pode exigir uma reformulação, ou pode exigir que seja injetado mais capital, mais patrimônio, enfim. Vai tomar a providência que lhe couber. Isso a gente chama de controle finalístico. Eu vou analisar se está cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada. Esse controle finalístico do Ministério Público não existe para as fundações públicas. Esse controle finalístico do Ministério Público não existe para as fundações públicas. Muito cuidado e muita atenção com isso, meu amigão e minha amigona do LAC. Por favor, beleza? Foro. Local onde eu posso processar uma fundação, ou a fundação pode processar alguém. Ou seja, o foro vai ser federal ou estadual, ou vai ser no Mato Grosso, ou vai ser em São Paulo, ou vai ser no Paraná, ou vai ser no Rio Grande do Norte, ou vai ser no Amazonas ou no Rio Grande do Sul. Vai depender da fundação e do assunto em discussão. Então, olha só, fundações federais estão sujeitas à jurisdição federal. Então, se uma fundação federal quer processar alguém, ela vai ter que processar na Justiça Federal do estado onde ela atua ou de onde surgiu o problema. Se for uma fundação estadual ou municipal, vai processar ou ser processada na Justiça Estadual. Se a fundação for distrital, vai para a Justiça do Distrito Federal. Qualquer processo de uma fundação estadual ou municipal vai para a Justiça Estadual. Qualquer processo de uma fundação distrital vai para a Justiça do Distrito Federal. E qualquer processo de uma fundação federal vai para a Justiça Federal. As fundações públicas de direito privado sujeitam-se à Justiça Estadual ou trabalhista, conforme o caso, tá? Fica esperto com isso. Então, na Justiça Federal, só fundação pública de direito público. Beleza? Sussa, tranquilos? As regras anteriores em relação às fundações públicas federais não prevalecem em caso de falência. Se alguma fundação pública federal tiver aí um crédito para receber de uma empresa que está falindo, ela não vai jogar a ação de falência na Justiça Federal, porque a Justiça Federal não pode tratar de assunto de falência. Só a Justiça Estadual que pode, ou a Justiça do Distrito Federal. Beleza? Sussa, isso aqui está seguindo a mesma regra das autarquias. Agora, vamos falar um pouquinho da responsabilidade civil da fundação pública, que é a mesma responsabilidade civil das autarquias. As fundações públicas de direito público estão sujeitas às regras do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. É a mesma coisa aplicada para as autarquias. Responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade civil é a mesma aplicada às unidades da Federação, ou seja, União, Estados, DF e municípios. Trata-se de responsabilidade civil objetiva do Estado, que se repete para as fundações públicas de direito público. Não é preciso distinguir os tipos de fundação. E olha só, não é preciso distinguir os tipos de fundação, aqui eu estou me referindo à fundação pública de direito privado e à fundação pública de direito público, porque a regra do 37 não vale para a fundação de direito privado, fundação privada de direito privado, tá bom? Exceto se ela estiver numa função de concessionária, realizando um serviço público, mas isso é uma exceção, tá? Por ser apenas uma fundação privada de direito privado, ela não está sujeita à regra da responsabilidade civil objetiva do Estado. Ela está sujeita à regra da responsabilidade subjetiva do Código Civil, tá? Agora, as fundações públicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, elas estão sujeitas aqui à responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Sobre a responsabilidade civil das fundações, existe um tema importante, que se aplica também para as autarquias. Olha só. Responsabilidade civil subsidiária.
vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que se aplica também para as autarquias. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil ela pode ser primária e ela pode ser subsidiária. Ô, cabeça, não é subsidiária? Não, não é subsidiária, não, porque você não fala subsolo, você fala subsolo, então é subsidiária. Por favor, subsídio, não é subsídio. Quando eu escuto o servidor público falando subsídio, até começa a me dar uma tremedeira, assim, tá? Por favor, meu amigão, minha amigona, subsidiária e primária. Responsabilidade civil primária é da fundação. Tá? Fundação é pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, defensores próprios, servidores próprios e atividade própria, totalmente distinta da atividade estatal. Então a responsabilidade dela é primária. Não vou falar o nome, né? Deu porcaria, digamos assim. Quem responde é a própria fundação. Se vira a fundação. Você tem patrimônio, você tem vida própria, você praticou o ato e causou prejuízo a alguém, pague por ele. Responda. Responsabilidade primária. Mas e aí? Por que eu tenho que saber dessa responsabilidade subsidiária? Por uma razão muito simples. Quando houver incapacidade patrimonial, a bucha de canhão vai sobrar para quem? Para a União, estados, municípios e DF. É, bacana, né? Como assim incapacidade patrimonial, cabeça? Olha só. A fundação tinha lá 100 milhões de reais em patrimônio. Mas fez tanta besteira, que hoje ela está devendo 10 milhões. Ela não tem nem mais os 100. Ela torrou os 100 milhões e ainda deve 10 milhões. E não tem patrimônio para bancar esses 10 milhões que ela deve. Quem que banca? Só você escolher. União, Estado, Município ou DF. Sim, só você escolher. União, Estado, Município e DF. Vai depender de quem criou. Ah, foi a União que criou, foi você a União. Então, ó, esses 10 milhões são teus. Você que paga. Não, foi o Estado que criou. Então, Estado, tira o escorpião do bolso e paga os 10 milhões. Ah, não, foi o município. Sobrou com o município. Vai aumentar IPTU para pagar essa conta. Ah, tá com o DF. O problema é do DF, tá? Então, quando é que eu tenho essa possibilidade de responsabilidade civil subsidiária? Quando a capacidade financeira aqui, ó, de quem tem a responsabilidade primária, foi pro buraco. Não tem mais dinheiro, não tem patrimônio, desviaram o dinheiro para financiar partido político, por exemplo, né? Nesse país tudo é possível, né? Aí quem que é chamado para responder pela bronca? A União, Estado, Município ou DF, beleza? Isso aqui, esse esquema, ele pode se reproduzir para as autarquias também, tá? Sussa, tranquilos? Então agora nós vamos resolver o quê? Prova. É isso aí, vamos resolver questãozinha de prova para a gente fixar a matéria. Vamos dar também uma respirada, né? Porque foi bastante informação nesse momento. E aí, 2 minutinhos a gente tá de volta, beleza? E aí, vamos lá? 2 minutinhos, né? Falei? 2 minutinhos. Ô, cabeça, pra mim deu 2 segundos. Quando eu fui levantar, você já apareceu de volta pra fazer a questão. E é uma questão do FCC ainda. Vamos lá? Respira aí, então. Beleza? Respirou? Então vamos em frente. FCC 2014, TRT, analista judiciário. Facundo, olha o nome da criatura. Facundo, auditor fiscal da Receita Federal, pretende multar a Fundação Vida e Paz, fundação instituída e mantida pelo poder público, haja vista que a mesma jamais pagou imposto sobre o seu patrimônio, renda e serviço. Facundo, auditor da Receita, quer meter uma multa numa fundação pública porque ela nunca pagou imposto. Nunca pagou imposto sobre patrimônio, renda e serviço. A gente está falando de imunidade tributária das fundações. Olha só,
Fundação instituída e mantida pelo poder público. Isso aqui é uma fundação pública de direito público, é uma autarquia praticamente. Então ela tem imunidade tributária. Com base nessas informações é que a gente vai analisar as alternativas de A até E. Letra A. Facundo apenas pode cobrar tributo pelos serviços exercidos pela fundação. Não pode cobrar tributos por serviços, porque ela tem imunidade tributária sobre patrimônio, renda e serviço. Letra A, está errada. Letra B. Correta a postura de Facundo, vez que a citada fundação não detém imunidade tributária. Detém imunidade tributária e é incorreta, né, a postura do Facundo. Correta a postura do Facundo, não é correta, né? Pois apenas as autarquias possuem imunidade tributária. Tudo bem, mas a fundação instituída e mantida pelo poder público é uma fundação autárquica. Então, a letra C está errada também. Incorreta a postura de Facundo, vez que a fundação possui imunidade tributária relativa aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Perfeito, corretíssimo, letra D, que é justamente essa a regra da imunidade tributária. Eu tenho imunidade tributária para patrimônio, renda e serviços vinculados à atividade, vinculado ao fim, à existência daquela fundação ou autarquia. Letra E. Facundo apenas pode cobrar tributo sobre a renda. Não pode cobrar tributo nenhum, nem sobre renda, nem sobre patrimônio, nem sobre serviços. Correta é a letra D. Questão muito boa que a FCC fez, pesada, puxadinha, mas para quem tinha estudado a imunidade tributária das fundações, como é o seu caso, meu amigão, minha amigona, já saberia que não cabe a cobrança de tributo aqui, beleza? Letra D é a resposta correta. Vamos para a próxima, do CESP agora. Prova de 2013, prova lá do STF para técnico judiciário. Acerca da organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir. As fundações de direito público somente podem ser criadas por lei, pois essa é a regra para o surgimento de pessoas jurídicas de direito público. Bom, se eu estou falando de fundação de direito público, somente será criada por lei para que ela seja uma pessoa jurídica de direito público, essa afirmação está correta. Tá vendo? A forma de colocar a questão é que acaba facilitando o entendimento ou não. E o CESP aqui caprichou, né? Caprichou na maldade. Essa foi cruel. Olha só. As fundações de direito público somente podem ser criadas por lei. Se fosse até aqui, ia estar errado. Porque a Constituição diz que elas são autorizadas por lei específica. Pois essa é a regra para o surgimento de pessoas jurídicas de direito público. Quando eu quiser uma pessoa jurídica de direito público, ela tem que ser criada por lei. Então, o que ia fechar essa questão para dizer se era certo ou errado é entender esse finalzinho aqui, pois só assim ela será uma fundação pública, pessoa jurídica de direito público. E se ela é uma fundação pública, pessoa jurídica de direito público, ela tem que ser criada por lei. Aqui o CESP deu uma pisada na bola, mas tudo bem, dá para relevar, né? Porque teria que ser lei específica, e isso não tem na questão, né? Só fala lei, e aqui teria que ser lei específica. O gabarito deu como certo, tá? Gabarito deu como certo. Mas numa prova de técnico judiciário, onde a concorrência é muito alta, isso aqui tenderia a ser anulado, porque a Constituição é muito clara, lei específica, não me interessa se para criar ou autorizar a criação, eu preciso de lei específica, beleza? Então, ó, tá certa, existem dois pontos importantes nessa questão, porque chamam a atenção. Fundação de direito público, pessoa jurídica de direito público criada por lei. Aí tudo bem, tá certa. Mas é só lei? Não, a Constituição deixa muito claro que é lei específica, faltava esse ponto. Se eu estivesse fazendo essa prova, eu marcaria errado. Sim, marcaria errado. Por que eu marcaria errado? Porque está faltando lei específica. Aqui o CESP induziu o candidato a errar.
Porque a Constituição é muito clara. Quem estudou bem sabe que lei é uma coisa, lei específica é outra. E para criar uma fundação, ou para autorizar a criação de uma fundação, eu preciso de lei específica, especificamente lei ordinária específica, né? Lindo isso, especificamente lei ordinária específica, né? Cabeça, fica quieto, vamos para a próxima, beleza? Outra do CESP também, do STF, para o mesmo cargo, técnico do Judiciário. Técnico Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Olha lá. Acerca da organização da administração pública, julgue. A Fundação Pública de Direito Privado tem sua instituição autorizada por lei específica, cabendo à lei complementar definir as áreas da sua atuação. Lindo, perfeito. Aqui CESP caprichou. Fez uma redação polida para a mesma prova e mesmo cargo. Sacanagem, né? Olha só, a Fundação Pública de Direito Privado. Ótimo. Tem a instituição autorizada por lei específica, perfeito, cabendo à lei complementar definir a área de sua atuação, ou seja, cabendo a lei complementar organizar essa fundação. Essa lei complementar não existe ainda, tá? Então por isso que muitas vezes a organização é feita diretamente no estatuto. Mas nesse caso está perfeito. Isso aqui é o texto da Constituição e da doutrina. Isso aqui está corretíssimo, tá? Essa questão o CESP caprichou, foi show de bola. Agora a questão anterior que a gente viu foi um lixo, né? Levou muito candidato a erro. Ó, respostinha correta. Vamos para mais uma. Também do CESP, só que essa já é uma prova para a AGU, né? Para a Advocacia Geral da União, cargo de Procurador Federal, isso aqui é privativo de bacharel em Direito. No que se refere às entidades da administração pública indireta, julgue. As fundações públicas podem exercer atividades típicas da administração, inclusive aquelas relacionadas ao exercício de poder de polícia. Fundação pode exercer poder de polícia? Vamos lá. O que é o poder de polícia da PM? Não. É o poder de fiscalização civil. Estou lá fiscalizando, por exemplo, o ambiente, que é uma atividade tipicamente estatal. Atividade típica da administração. Posso exercer poder de polícia? Perfeitamente, claro que eu posso. Fundação de Proteção ao Ambiente ou Fundação Nacional de Saúde. Perfeito, tá certíssimo isso aqui, tá? Beleza? Sussa, tranquilos, sem nada demais. Cargo de bacharel em Direito. Tá vendo? A prova de estagiário estava mais difícil que essa aqui. Ou melhor, a questão, né? Olha lá, letra C. Correta. Mais uma do CESP, esse foi do Departamento Penitenciário, 2013, para agente penitenciário federal. Vai trabalhar nas penitenciárias federais, né? Vamos lá. No que se refere à organização administrativa, julgue. As fundações públicas poderão ser criadas para exercer atividades de fins lucrativos? Não. A gente sabe que um dos elementos fundadores, formadores, essenciais, fundamentais de qualquer fundação, seja ela fundação pública, seja ela fundação privada, é não ter fins lucrativos. Então eu não vou exercer atividades com fins lucrativos. Isso aqui tá errado. Essa aqui tá baba, né? Tranquila, moleza. Vamos lá, conferindo, letra E de errado. Vamos para a próxima. Outra do CESP, analista de geociência, né? Deve ser uma coisa muito bacana, né? Geociência. Com relação à organização administrativa, julgue. A figura do instituidor, que faz a doação patrimonial, o objeto, consistente em atividade de interesse social, e a ausência de fins lucrativos, constituem elementos essenciais no conceito de uma fundação pública. Perfeito. Correto. Lindo. Tá ótimo. Por que tá certo com esse final aqui? Constituem elementos essenciais no conceito de uma fundação pública? Sim, constituem elementos do conceito de uma fundação pública. Não tem aqui constituem elementos essenciais somente no conceito da fundação pública.
Porque nesse momento você podia pensar, pô, mas esses elementos também são da fundação privada. São. Mas em relação à fundação pública, pertencem? Pertencem, tá certíssimo, correto. Mas também pertencem às fundações privadas. Tudo bem, mas ele não está perguntando sobre fundação privada. Se tivesse aqui, constituem elementos essenciais e exclusivos do conceito de fundação pública, aí estaria errada, porque a exclusividade desses elementos não é só da fundação pública, é para fundações, beleza? Olha lá, resposta correta. Vamos para a próxima. Prova da FCC, prova para defensor público, tá? E essa prova aqui é privativa de bacharel em Direito. As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica. Tudo bem, vamos lá. Para essas que são verdadeiras autarquias, os seus agentes não ocupam cargo público? Tá errado. Os seus agentes ocupam cargo público sim. Porque se elas são fundações autárquicas, elas assumem o mesmo regime jurídico único do ente criador. Ou seja, servidores públicos ocupam cargos públicos, empregado público ocupa emprego público. Seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório na forma da lei. Lindo, perfeito, ela tem que fazer licitação. Contrato sem licitação com fundação autárquica ou com autarquia ou com administração direta é uma erro. A regra é licita e depois contrata. Seus atos constitutivos devem ser escritos junto ao registro civil das pessoas jurídicas, definindo as áreas de sua atuação. Está errado. As fundações autárquicas, as fundações públicas de direito público, elas não precisam ter seus atos de criação registrados em cartório. Por quê? Porque elas foram criadas pela própria lei. Daí saber essa diferença, autorizado por lei e criada pela própria lei. Está errada a letra C. Letra D. Seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executoriedade. Está errado. Eles gozam sim de presunção de legitimidade e eles possuem sim a autoexecutoriedade. Beleza? Letra D está errada. Letra E. Seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados às suas finalidades. Não é o comum. Elas não têm incidência tributária sobre patrimônio e renda. Comum aqui está se referindo às pessoas jurídicas de direito privado, tá? Muito boa essa questão da FCC, porque faz uma revisão praticamente de toda a aula e fixa muita informação, né? Correta? Letra B, beleza? Sussa! Vamos para mais uma aqui, Fundatec, prova da PGE do Rio Grande do Sul, cargo de procurador do Estado. Hoje é o sonho de consumo da maioria dos estudantes de direito, né? O cargo de procurador do Estado. Muito bom, por sinal. Em se tratando de fundações, é correto afirmar? Vamos ver o que é correto afirmar. O Ministério Público fiscaliza as que forem públicas e não as privadas. Não, é exatamente o contrário, né? O Ministério Público fiscaliza as privadas, que é o controle finalístico. Ah, mas as fundações públicas não fiscalizam? Sim, fiscaliza se fizerem besteiras. Da mesma forma que fiscaliza a Petrobras, o Banco do Brasil e qualquer outra instituição. O que o Ministério Público não faz em relação às fundações públicas de direito público ou de direito privado é o controle finalístico. Ele faz o controle finalístico nas fundações privadas. Sua instituição poderá ser feita por contrato particular se for fundação privada. E aí? Sua instituição poderá ser feita por contrato particular se for fundação privada. Não acontece um contrato particular, ocorre uma doação de patrimônio e um estatuto registrado em cartório. Esse estatuto, na verdade, é uma escritura pública, ele não é um contrato particular. Então a letra A e a letra B estão erradas. Se funcionar em mais de um estado, a fiscalização compete a cada Ministério Público Estadual que lhe prover em que houver atividade. Correto, letra C é correta. Digamos que eu tenho uma fundação que atua em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A mesma fundação atua no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, quem fiscaliza é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, quem fiscaliza? O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Tá? A fiscalização do Ministério Público outorga-lhe o poder de fazer os estatutos caso haja omissão do instituidor. E desde que seja uma fundação pública. Não, está errado. Desde que seja uma fundação privada. Tá? O que é isso? Na fundação privada, o instituidor, ele doa o patrimônio e tem uma obrigação, fazer o estatuto.
e registrar em cartório, assim ela vai existir. E o Ministério Público fiscaliza isso. Não adianta nada o instituidor dar o patrimônio, doar o patrimônio e não criar o estatuto. Caso ele se omita na criação do estatuto, o Ministério Público tem poder dele mesmo criar o estatuto para essa fundação. Tá? Mas isso é só em relação à fundação privada, porque a fundação pública, quem faz isso é o poder público. Caso haja insuficiência de bens para instituir a fundação, os que existirem serão destinados ao Estado, membro no qual ela teria sua atividade principal. Está errado. Caso eu tenha insuficiência de bens, eu não vou destinar esse patrimônio para o Estado. Eu vou tentar captar mais patrimônio, investir mais dinheiro nela, e se não for possível, eu faço a extinção da fundação. E esse patrimônio vai para uma outra entidade semelhante, ou seja, uma outra fundação semelhante. Tá? Mas não vai para o Estado de cara, não. Resposta C. Nossa resposta correta é a letra C. É isso aí, terminamos mais uma aula aqui no LAC, terminamos uma aula sobre fundação pública, que pode ser de direito público ou de direito privado. Muito obrigado, meu amigão, pela atenção, muito obrigado, bonitona, pela atenção, por aguentar firme aí mais essa aula de administração indireta, de direito administrativo. Avalie a nossa aula, dê sugestões, tem dúvida, manda e-mail pro cabeça, rodrigoabelmonte@terra.com.br, beleza? Só assim a gente pode melhorar, só assim a gente pode fazer o melhor para atender o seu objetivo, que é passar no concurso público. Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do LAC Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do LAC Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no LAC Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.